Eu sou a luz do mundo. Faça brilhar a sua luz. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A figura da luz aparece na Bíblia muitas vezes em diferentes contextos. Algumas dessas vezes há uma importância simbólica muito grande. Por exemplo, quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo que iluminava e guiava os israelitas por todo o deserto, fazendo com que os seus inimigos estivessem na escuridão e eles fossem então guiados pela luz. A coluna de fogo servia tanto para iluminar o caminho dos judeus, quanto para tornar escuro o caminho dos seus perseguidores, ou possíveis pessoas que viessem a querer atormentar o povo de Israel. Durante a festa dos tabernáculos, os judeus lembravam da coluna de fogo que os guiou pelo deserto de Canaã. Também, quando o serviço religioso foi oficializado e regulamentado em Israel, dentro do Santíssimo do Tabernáculo, havia um candeeiro de ouro puro, com 7 lâmpadas que permaneciam acesas continuamente. Era uma ordem da palavra do Senhor que diz que o fogo permanecerá aceso no altar continuamente. Em Levíticos, no capítulo 24, versículos 1 a 9, você pode ver essa história sobre a lâmpada no tabernáculo, ou a luz do candeeiro de ouro, com 7 lâmpadas que permaneciam continuamente acesas. Todos estes símbolos de lâmpada e luz, no Antigo Testamento, no tempo do povo hebreu, na caminhada pelo deserto, em todo o período em que o povo de Israel estava vivenciando a história, apontava para Jesus. A luz das lâmpadas do candeeiro de ouro, bem como a luz da coluna de fogo, prefiguravam a luz do mundo, que é Jesus. Jesus é a verdadeira luz que ilumina as nações, conforme foi anunciado pelos profetas, como Lucas também referenciou no capítulo 2, versículo 32. Então, quando Jesus faz uma declaração importante, e ele afirma: eu sou a luz do mundo, ele está completamente fundamentado nas Sagradas Escrituras e mostrando a importância para o povo de Israel daquela luz que havia no deserto, e a importância de Deus em mostrar ao povo de Israel a sua promessa em trazer um dia a luz para este mundo. Jesus, então, ele se pronunciou como a luz do mundo. A luz é um designativo para Deus frequente nos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No livro dos Salmos, capítulo 27, versículo 1, a Bíblia nos fala sobre a luz. No livro dos Salmos, 115, versículo 119, versículo 105, a Bíblia também nos fala sobre a luz. Jesus estava sendo apontado pelo salmista como a luz que viria para iluminar todo o povo. Então, amados, nós vamos ver que frequentemente a Bíblia fala de luz. O salmista escrevendo, ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele estava mostrando que a luz era a salvação. Salvação para o povo de Israel que caminhava no deserto, e era impossível caminhar em meio ao deserto sem ter ali a luz. Então tudo isso prefigurava para Jesus a luz do mundo. O próprio apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 5,
diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Além disso, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele estava aplicando a si mesmo o nome de Deus revelado a Moisés quando Deus disse, vá e diga que eu sou, me enviou a vós. E Jesus agora estava dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus estava afirmando explicitamente ali a sua divindade. Por isso, a frase, eu sou a luz do mundo, é sobremodo significante para todo o povo de Israel e para nós também. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, ele fazia uma clara afirmação da sua divindade. Isso significa que a declaração de Jesus, dizendo que é a luz do mundo, reivindica a autoridade do Cristo e aponta diretamente para a verdade de que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz da vida a todo pecador. Essa declaração, feita por Jesus na ocasião em que falava ao povo no templo, conforme está escrito em João, no capítulo 8, mas ele, embora não seja possível determinar com exatidão se Jesus disse essas palavras logo na sequência imediata a história daquela mulher adúltera referendada em João no capítulo 8, o escritor bíblico simplesmente informa que uma vez mais Jesus falava ao povo de Israel, mostrando que ele é a luz que ilumina todo o mundo. Também é interessante saber, queridos, que a frase eu sou a luz do mundo consiste no segundo eu sou da história da série de 7 grandes declarações em que Jesus diz eu sou do Evangelho de João. Vejamos, portanto, ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em todas elas, ele estava ratificando ou retificando, mostrando ao povo, informando ao povo que ele estava ali cumprindo uma ordem diretiva de Deus de chegar ao mundo e trazer luz para iluminar todos os povos. Assim como as demais declarações, eu sou a luz do mundo, é uma afirmação metafórica que tem por objetivo descrever a grandeza do Filho de Deus e a sua imensa capacidade única e absoluta de dissipar todas as trevas e trazer a luz do conhecimento, a luz do entendimento, a luz do caminho e mostrar que ele, somente ele, é o caminho, a verdade e a vida. Antes desta passagem, o apóstolo já havia usado a figura da luz para se referir ao Messias. Ele descreve, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Meu amado, Jesus não estava simplesmente dizendo que ele era a luz, dizendo que ele era a única luz capaz de dissipar todas as trevas. Agora, voltando ao ponto inicial do texto que nós lemos, quando a palavra do Senhor está dizendo, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz aos que estão na casa. Também Jesus disse, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Quando Jesus disse essas coisas, ele estava então falando sobre uma cidade chamada Safete, que fica ao norte de Israel e que é a cidade mais alta da Galileia, com cerca de 800 metros de altitude acima do nível do mar. Naquele tempo, queridos, não havia eletricidade. E as pessoas então usavam
candeias, usavam tochas. Para andar pela rua fora, usavam tochas. Embebidas em azeite, usava-se a azeitona para extrair o azeite. O azeite mais puro era vendido como comestível, e o azeite que sobrava, ou aquela borra do azeite, era então utilizada para iluminar a candeia, iluminar as tochas, iluminar a cidade. Então, queridos, nós encontramos na palavra do Senhor que quando o homem de Deus, quando Jesus estava ali falando sobre esta palavra, falando sobre a luz que não se pode ser escondida, a luz de Deus que ilumina todo o mundo, ele estava então mostrando, meu amado, que ele é a luz que ilumina toda a cidade. E Jesus estava se revelando ao povo de Israel como a luz deste mundo. Agora, amados, buscando mais conhecer um pouco desta palavra, fazendo um paralelo com aquilo que Jesus disse que aqueles que são a luz do mundo não se escondem. Agora então Jesus diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Queridos, uma responsabilidade muito grande nós encontramos agora na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que somos a luz, em Mateus no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele fazia comparação àquela cidade que estava a 800 metros acima do nível do mar, 800 metros de altitude, a cidade chamada Tzfad. Então, quando as lâmpadas daquela cidade estavam acesas, elas podiam ser vistas de muito longe, principalmente na escuridão mais profunda da noite. Hoje, quando olhamos imagens de satélite e vimos ali as cidades iluminadas, nós vimos a Terra totalmente iluminada, nós então compreendemos que ali está sendo mostrado que a luz serve para clarear, para iluminar, para trazer clareza a todas as coisas. Agora Jesus então nos dá uma responsabilidade, dizendo: vós sois a luz do mundo. Que referência maravilhosa, mas que também responsabilidade muito grande, pois agora nós passamos a ser os condutores desta luz, os representantes desta luz. Assim como uma candeia, nós precisamos brilhar e fazer úteis, pois esta é a finalidade das candeias. A Bíblia diz que nós temos que andar na luz para que as nossas obras sejam manifestadas. Assim como uma candeia, precisamos brilhar e mostrar a finalidade para a qual estamos vivendo nesta terra, fazendo com que, através das nossas vidas, o caminho da salvação possa ser iluminado e possa apontar o homem para Jesus, que irá levá-las em segurança à sua casa, à eternidade, e viver a luz para este mundo. Será que nós temos sido esta referência? Referência para outras pessoas, para aqueles que nos conhecem, para aqueles que convivem conosco. Está sendo a luz neste mundo de trevas para que o seu próximo possa enxergar o caminho para a salvação? Amados, a Bíblia nos dá uma responsabilidade muito grande. E eu quero te lembrar uma coisa: cada um de nós hoje é a Bíblia que o mundo está lendo. E quando você olha para o espelho, quando você se vê no espelho, será que você está enxergando alguém que possa
transparecer a luz de Cristo e fazer brilhar a luz de Cristo. Muitas pessoas hoje têm tentado fazer brilhar a sua própria luz através do nome de Jesus. Mas tem que ser o contrário. Nós temos que mostrar com as nossas vidas que Jesus entrou, fez uma transformação, uma mudança e nos deu agora a responsabilidade de sermos luz para este mundo. E isso é que Jesus está esperando de nós. Portanto, eu e você somos a primeira Bíblia, ou a principal Bíblia que o mundo está lendo. E nós estamos dia a dia nas ruas. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Querido, que o nosso viver seja para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que todos nós possamos fazer brilhar esta luz e poder mostrar que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e somente com Jesus a nossa luz poderá brilhar e fazer resplandecer a luz de Cristo em todo o mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe nesta noite e te dê graça e misericórdia para que você continue sendo esta expressão máxima da luz de Cristo aqui na face desta terra.